Ó nosso Deus, não o julgarás? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Segundo livro de Crônicas capítulo 20, versículo 12. Existem batalhas que parecem grandes demais para nós. Há momentos em que olhamos para uma situação e pensamos, eu não sei o que fazer. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Josafá. Uma grande multidão estava vindo contra Judá. Humanamente, a situação era assustadora. Mas Josafá tomou uma decisão que mudou o rumo daquela batalha. Ele buscou o Senhor. A Bíblia diz que ele proclamou um jejum e convocou o povo para buscar a Deus. Antes de preparar o exército, Josafá preparou o povo para orar. E essa história nos ensina uma verdade poderosa. Algumas batalhas são vencidas de joelhos antes de serem vencidas de pé. Vamos ao desenvolvimento deste devocional. 1. A oração começa quando reconhecemos que precisamos de Deus. Josafá declarou, em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão. Ele reconheceu sua limitação. Isso não foi sinal de fraqueza. Foi sinal de sabedoria. Existem momentos em que precisamos parar de tentar resolver tudo com nossas próprias forças e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Vivemos em uma sociedade que valoriza a autossuficiência. Eu consigo. Eu resolvo. Eu dou conta. Mas a vida cristã começa quando entendemos, não fomos feitos para viver independentes de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. A oração é uma declaração de dependência. Quando oramos, estamos dizendo, Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas Tu tens. Eu não tenho toda a força, mas Tu és poderoso. Eu não sei o caminho, mas Tu sabes. 2. A oração muda nossa perspectiva diante da batalha. Josafá disse, não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Ele admite, não sabemos o que fazer. Mas imediatamente acrescenta, os nossos olhos estão postos em Ti. Essa é a essência da fé. Talvez você não saiba o que fazer, mas sabe para quem olhar. A oração não significa que teremos todas as respostas imediatamente. Às vezes, Deus muda a situação. Outras vezes, Deus primeiro muda nossa perspectiva sobre a situação. Quando entramos em oração desesperados, podemos sair fortalecidos. O problema pode continuar diante de nós. Mas agora sabemos, Deus está conosco. 3. Deus pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Depois da oração de Josafá, Deus respondeu por meio de um profeta, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor. Segundo livro de Crônicas capítulo 20, versículo 17. A batalha seria real. O inimigo era real. Mas a vitória viria do Senhor. O povo de Judá não precisava confiar apenas em sua força. Precisava confiar no poder de Deus. E então aconteceu algo extraordinário. Eles começaram a louvar. E enquanto adoravam, Deus começou a agir. Os inimigos começaram a lutar uns contra os outros, e Judá encontrou a vitória. Perceba a sequência: oração, confiança, adoração, intervenção de Deus, vitória. Isso não significa que toda oração produzirá exatamente o resultado que desejamos. Mas significa que nenhuma oração sincera é inútil quando colocada diante de Deus. 4. A vitória começa antes do resultado aparecer. Existe uma grande lição aqui. A vitória começou quando Josafá decidiu buscar a Deus. O resultado veio depois. Muitas vezes esperamos ver a vitória para então agradecer. Mas a fé nos ensina a agradecer antes de enxergar o resultado. Paulo e Silas estavam presos. Tinham sido açoitados. Estavam acorrentados. Mas à meia-noite começaram a orar e cantar louvores. E Deus agiu. E, de repente, sobreveio tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. Atos capítulo 16, versículo 26. A oração não ignora a realidade. A oração coloca a realidade nas mãos de Deus. Aplicação prática. 1.
Ore antes de agir. Antes de tomar uma decisão importante, pare e ore. Antes de responder uma mensagem difícil, ore. Antes de enfrentar uma conversa complicada, ore. Antes de iniciar um projeto, ore. Não faça da oração o último recurso. Faça dela o primeiro passo. 2. Transforme problemas em motivos de oração. Quando surgir um problema, não pergunte somente: como vou resolver isso? Pergunte também: como posso colocar isso diante de Deus? 3. Aprenda a adorar durante a batalha. Não espere tudo melhorar para adorar. Adore enquanto espera. Adore enquanto luta. Adore enquanto ora. A adoração declara: Senhor, as circunstâncias não mudaram minha confiança em Ti. 4. Mantenha os olhos em Deus. Talvez você esteja olhando demais para aquilo que está acontecendo. Hoje, levante os olhos. O problema é grande? Deus é maior. A porta está fechada? Deus continua tendo as chaves. A batalha parece impossível? Deus continua sendo poderoso. Uma palavra para o seu coração. Talvez hoje exista uma batalha na sua vida que você não sabe como enfrentar. Talvez seja uma situação familiar. Talvez seja uma decisão. Talvez seja um projeto. Talvez seja uma necessidade financeira. Talvez seja uma luta espiritual. E você esteja dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Então faça como Josafá, coloque os olhos em Deus. Ore. Entregue. Confie. Adore. Continue caminhando. Não significa que você não fará nada. Significa que você não enfrentará nada sozinho. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. A sua força não está na ausência de batalhas. Sua força está na presença de Deus durante as batalhas. E muitas vezes aquilo que começa com lágrimas diante de Deus termina com testemunho. Oração final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje colocamos diante de Ti todas as batalhas que estamos enfrentando. Existem situações que não sabemos como resolver. Existem portas que não sabemos como abrir. Existem problemas que parecem maiores do que nossas forças. Mas hoje declaramos como Josafá: os nossos olhos estão postos em Ti. Ensina-nos a orar antes de agir. Ensina-nos a confiar antes de enxergar. Ensina-nos a adorar antes de receber a resposta. Quando estivermos fracos, sê a nossa força. Quando estivermos confusos, sê a nossa direção. Quando estivermos com medo, sê a nossa segurança. E quando a batalha parecer impossível, lembra-nos de que nada é impossível para Ti. Entregamos nossas lutas em Tuas mãos. Que a nossa primeira reação diante das dificuldades seja buscar a Tua presença. E que possamos experimentar a vitória que começa quando dobramos os nossos joelhos. Nossa esperança está em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Frase para guardar. Antes de enfrentar uma grande batalha de pé, aprenda a enfrentá-la de joelhos. Desafio. Escolha uma batalha específica que você está enfrentando. Durante os próximos 7 dias, apresente essa situação diariamente a Deus. Depois da oração, diga: Senhor, eu fiz a minha parte, entreguei. Agora confio que Tu farás aquilo que eu não posso fazer. E termine cada oração com um momento de gratidão, mesmo antes de ver a resposta.